Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Matemática com você. Eu sou o professor Eloy Machado e vamos resolver hoje um dos exercícios da VUNESP, segunda fase 2023. A prova está quentinha, acabou de ser. Hoje é segunda-feira, dia 19 de dezembro, e tem uma questão muito legal que nós vamos fazer juntos. Muito bem, gente, essa questão 60, última questão da prova, tá? Uma questão difícil, acredito que para a maioria das pessoas, mas é uma questão bem bacana. Essa figura, né? Vamos ler a questão primeiro. Ó, num prisma triangular reto com 12 centímetros de altura, foi seccionado de modo a resultar no sólido VUNESP, com arestas laterais perpendiculares ao plano que contém sua base triangular UNE, conforme ilustrado a seguir. Então, aqui está a base. Aí está dizendo que essas arestas são perpendiculares, tá? A base, ok? E aí, ele fala que no sólido nós temos Ne igual a 3, o Nu igual a 4 e o E igual a 5. Então, perceba que ele acabou de te falar que a base é um triângulo retângulo, 3, 4, 5, triângulo retângulo, você não podia deixar passar essa daí, tá? Então, a base é um triângulo retângulo, tá? Não ficou muito boa essa cor aqui, vamos mudar. Vou botar aqui, ó. Então, a base é um triângulo retângulo. Bom, ele fala que as arestas laterais medem SE10, PN 8 e o VU 12, né? Então, essa daqui, gente, mede 8, tá? O 5 aqui é a aresta EU, ok? Essa aqui lá de trás. Essa é que mede 5, que é do triângulo retângulo da base. Bom, e ele pergunta o volume do sólido. Eu não sei se vocês perceberam, acredito que sim, que ele é um sólido que não é um prisma, né? O resultante disso não é um prisma, porque notem que o fato de você ter essas arestas de tamanhos distintos fazem com que a base de cima, né, vamos chamar de base, a face de cima, ela não seja paralelo à face de baixo. Então aqui você tem um triângulo retângulo, esse triângulo não é retângulo, ele está torto, vamos dizer assim, ele está inclinado, né? A gente cortou, ó, 2 centímetros aqui, 4 centímetros aqui, tá? Então, o que acontece é que o método de cálculo não é o método tradicional, daí a questão ser difícil. Essa figura, gente, tradicionalmente a gente não estuda nos livros escolares, nos colégios por aí, né? Chama-se tronco de prisma. Tronco de prisma. Quando um prisma ele é cortado de uma forma oblíqua, né? E aí você não tem um prisma, você tem um tronco de prisma. Se alguém conhecesse o que é um tronco de prisma, existe um bizuzinho, existe uma formulinha pronta que resolve isso muito rapidamente. Mas ninguém ensina isso. Eu não ensino essa fórmula, não faz muito sentido, é extremamente específico, tá? Mas só para você aprender, quando a gente trabalha assim, a gente pode calcular o volume de um tronco de prisma fazendo base vezes altura média. E essa altura média é calculada a partir da média aritmética das arestas. Então, vamos pegar a área da base, tá? A área da base é um triângulo retângulo com catetos 3 e 4, né? Então, eu acredito que você tenha feito essa conta aqui meio que rapidamente, só para ficar mais claro, ó, se não ficou muito claro aqui, a base é um triângulo retângulo, tá? Você tem aqui o N, aqui o E, e aqui o U. Aqui é 3, aqui é 4 e aqui é 5, de acordo com o texto. Aqui nós temos um ângulo reto, beleza? Isso aqui é a base, né? Por isso que eu fiz 3 vezes 4, né? Base e altura, num triângulo retângulo, os catetos funcionam como base e como altura. Bom, a altura média, a altura média, a altura média, ela vai ser 10 mais 8 mais 12 sobre 3, isso que vai dar 10.
ok? Então, fazendo o volume, área da base, vezes, isso aqui é de centímetros, né? Vezes a altura média, 60 centímetros cúbicos, que dá, nessa prova que eu estou, a alternativa B, né? Vocês sabem que conforme a prova que vocês estão, a ordem das alternativas muda, então pode ser que na sua prova não seja a alternativa B, mas isso que importa é que dá 60 centímetros cúbicos. Só que, gente, essa resolução, por mais simples e rápida que seja, eu acho ela muito injusta, porque, por exemplo, os meus alunos não sabem essa fórmula, porque eu nunca expliquei essa fórmula. É extremamente específica. Então, eu acho que seria mais justo eu resolver a questão de uma maneira que a gente ensina os alunos. Quer dizer, essa questão estava acessível a vocês? Estava. Por causa da fórmula? Não, porque que eu saiba, né, talvez alunos de cursos mais densos, né, ITA, IME, etc., as militares, talvez conheçam, mas geralmente, para quem faz cursinho pensando nas paulistas, né, não é muito comum ensinar essa forma. Enfim, como poderíamos resolver o exercício sem esse detalhe? Então, vamos lá. Gente, eu vou fazer, então, agora, eu vou refazer, né? Vou pegar essa solução aqui, vou diminuir e vou colocá-la. Espera que deu ruim. Bom, deixa aqui, bem. Não estou conseguindo fazer. A gente resolve aqui, ó. Método, segundo modo, o modo normal. Alunos normais, tipo nós, né? Bom, gente, o grande lance aqui é o seguinte, ó. Quando a gente tem essa figura, tá? Aqui lembra que era 10, né? Ó. Então, eu vou refazer a figura original. Qual era o prisma original? Ó, ela estava aqui. Aqui nós tiramos 2 unidades. E aqui nós tiramos 4 unidades. Ó. Então, a base estaria aqui. Veja, aqui é ângulo reto, aqui é ângulo reto, aqui é ângulo reto. Tá? Percebe ou não? Então, aqui, como o prisma originalmente tinha 12, então aqui tem que ser 2. E aqui tem que ser 4. Então, qual que vai ser a estratégia normal? O volume do prisma, o prisma original, menos essa figura aqui, ó. Essa figura, gente, olhem com muito carinho, ela é uma, o quê? Ela é uma pirâmide. É uma pirâmide. Notem que a pirâmide, a gente sabe, né? Isso eu falo sempre para meus alunos, a pirâmide só pode ter uma base que não seja triangular. E nós temos essa base aqui, ó. Essa base aqui, ela não é triangular. Ok, isso é permitido. Todos os outros têm que ser triângulos. Ó. Então, aqui é triângulo, aqui é triângulo. Então, é uma pirâmide cuja base está aqui em azul, tá? E o grande vilão das pirâmides, o pessoal que está no segundo colegial sabe disso, né? Que dá um trabalho muito grande, é calcular a altura. E é por isso que eu sempre falo para meus alunos, fiquem de olho quando a altura vem de graça. Quando que a altura vem de graça? Quando você tem algum segmento perpendicular à base. E nós temos, né, o fato desse triângulo ser um triângulo retângulo, significa que essa aresta aqui, ela é perpendicular a essa. Então, nesse plano, e aqui também é perpendicular, né? Então, você tem um segmento que ela é duplamente perpendicular a um plano, ele tem 2 ângulos retos a um plano, ele é perpendicular a esse plano, tá? Então, esse segmento aqui, ele funciona como a altura da pirâmide, tá?
lembre-se que toda altura, isso é definição de altura da pirâmide, ela tem que ser perpendicular a quem? A base da pirâmide, ok? Eventualmente, né, na maioria dos casos, você tem que fazer o cálculo, tem que fazer alguns Pitágoras ali para calcular a altura. Em outros, ela vem de graça se você perceber alguma aresta que seja perpendicular. É o nosso caso. Ah, então não preciso calcular a altura? Não, nesse caso aqui, a altura é justamente a aresta de tamanho 4. Lembra que aqui vai ser 3, tá? Então, o que nós temos como base dessa pirâmide? Esse trapézio azul. Então, veja só, turma, qual que vai ser a estratégia que nós vamos fazer aqui, tá? No modo que eu chamei de normal. Nós vamos fazer o volume do prisma original menos a pirâmide que a gente viu ali no desenho, tá? Aqui nós sabemos que a altura é 12, o texto fala isso, e a área da base, lembra que eu calculei no primeiro modo de resolução? A área da base é 6, tá? Então aqui é 6. Uma curiosidade, gente, se você chegou nesse ponto, tá? Se você chegou a calcular que o volume do prisma original era 12 vezes 6, 72, como a gente sabe que nós estamos tirando coisa dele, ele não poderia ser nem 72, nem 112 e nem 80. Porque se você está tirando parte dele, como é que aumenta o volume? Não aumenta. Então, sobrariam apenas duas opções para você chutar, 60 e 48, né? Bom, então vamos calcular o volume dessa pirâmide aqui, ó. Lembra que eu falei que nós vamos usar a altura como sendo 4, tá? E eu preciso dessa área da base aqui. Essa área da base é um trapézio. Aqui é 3, aqui é 2 e aqui é 4. Ó, se você não está recordando, é esse trapézio azul aqui, ó. Aqui, ó. Tá bom? E por que 3, por que 2 e por que 4? Veja, o 3 é por causa dessa aresta original da base do triângulo, né? Tá aqui. Esse 4 é a diferença entre o 12 original e o 8 que ficou. E esse 2 é a diferença entre o 12 original e o 10 que ficou, tá? Então, a gente sabendo que aqui é 8, descobre que aqui é 4. A gente sabendo que aqui é 10, descobre que aqui é 2. Então, vamos voltar para cá. Essa base aqui é um trapézio, então vai ser base maior mais base menor, altura sobre 2, isso que vai dar 9, né? 18 sobre 2 dá 9. E a altura do trapézio, desculpa, da pirâmide, a altura da pirâmide é 4. Então, o volume da pirâmide vai ser 1/3 da área da base, 9, vezes a altura, 4. 1/3 de 36, 12, né? Estamos falando em centímetros cúbicos em ambos os casos aqui. Então, fazendo a diferença, 72 menos 12, 60 centímetros cúbicos, ok? Então, esse segundo modo é o que eu acho cabível. Então, por exemplo, eu vou colocar essa questão nas nossas apostilas do Flexos, né? Uma questão muito maravilhosa. Como é que eu vou resolver isso em aula? Eu, obviamente, vou fazer desse jeito, né? Não faz sim, muito sentido a gente ficar enfiando fórmulas de coisas extremamente específicas na cabeça do aluno. Claro que curiosidade, ó, é possível resolver também com altura média, aquelas coisas, mas não pode ser a sua opção ficar decorando todas as fórmulas do mundo, nosso cérebro não dá conta disso, tá bom? Gente, espero que você tenha gostado, espero que você tenha acertado, mesmo que seja chutando, né? Seria interessante se você percebeu que o 12, o 12 não, o 72, que é o volume do, do prisma original, não podia ser, e nem maiores que ele, já dava para você eliminar três alternativas aí. Eu queria que você colocasse nos comentários a sua opinião, né?
se você conseguiu fazer essa questão, se você achou ela muito difícil, se você acertou chutando ou não, porque é uma questão muito bacana, mas é uma questão que não é fácil. Tá legal? Então, um grande abraço, fique com Deus, até nosso próximo vídeo.